Bem, hoje eu quero falar para vocês, trazer para vocês um tema muito difícil de se entender, né? É um tema da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, que muitos estudiosos e inteligentes da Palavra de Deus ainda não falaram, assim, até o meu conhecimento. É a respeito daquele povo que saiu do Egito com Moisés. Por que eles eram tão rebeldes? Por que mesmo eles vendo os milagres no deserto, né, vendo acontecer, eles ainda se voltavam para o Egito? Por que aquele povo era tão rebelde? Moisés teve muito trabalho com aquele povo para trazer eles para a terra prometida, a terra que Deus prometeu aos seus pais, aos seus antepassados. Pois bem, aquele povo que saiu com Moisés, eles viram a grandeza de Deus no deserto. Eles comeram o maná do céu, dado por Deus quando eles estavam em necessidade. E eles se alimentaram, sabiam que eram, mas mesmo assim, quando apertava a situação, eles se voltavam para o Egito. Se voltavam para o Egito, de onde eles tinham saído. Preferiam a escravidão de que estar no deserto. Achavam que iam morrer de fome e de sede. Pois bem, aquele povo era um povo endurecido de coração, difícil de se labutar com eles. Moisés teve muito trabalho para tocar aquele povo. Bem, agora eu vou para a origem da história. No passado, Deus falou com Abraão que ele ia ter uma grande descendência, e aconteceu, né? Somos nós hoje. Em Gênesis 15, Deus fez com que Abraão pegasse num sono. E ele teve pavor nesse sono, porque Deus mostrou que o seu povo iam ser escravo por 400 anos. 400. É onde começa a história daquele povo que saiu do Egito com Moisés. Pois bem, durante esse tempo, foram 4 gerações. 4. A primeira geração, quando veio terminar 100 anos, eles já vinham esquecendo um pouco de onde eram, mas ainda era na primeira geração que entrou no Egito. A segunda geração que estava no Egito já foi nascendo acostumada aos regimes do Egito, às culturas egípcias. E a terceira geração já não sabiam mais nem quem eram. Para eles, primeiramente já eram tudo egípcios. Nasceram lá, nasceram e criaram tudo lá no Egito. Isso é fato. E ainda veio a quarta geração, que sim foi essa que saiu do Egito. Eles eram todos egípcios. Não tinha mais nenhum hebreu. Nenhum. Mas como era conhecida pelos egípcios como uma segunda classe, né, de gente, eles não eram misturados totalmente com os egípcios. Era um povo que vivia da escravidão, separado da mídia egípcia na época. Então, mas mesmo assim, aquele povo era egípcio. Nasceram e se criaram no Egito. Não é isso?
Pois é. Então, o que aconteceu? Aquele povo não sabia mais nada do Deus de Abraão. Só ouvia falar. Alguns dos mais velhos que recebeu o ensinamento dos mais velhos é que ainda tinha um pouco de entendimento de quem eles eram, de onde era o seu passado, suas raízes, as suas origens. Muito difícil, muito pouco. Eles eram egípcios, nasceu e se criou no Egito. A quarta geração, como Deus prometeu a Abraão, que eles iam sair, a quarta geração ia sair do Egito, com muitas riquezas. E de fato isso aconteceu. Foi onde Deus viu que aquele povo era considerado como os egípcios, como inferiores a eles, por não ser da sua linhagem. Deus resolveu tirar o seu povo do Egito. E isso aconteceu através de Moisés. Deus usou Moisés para libertar esse povo. E isso é fato e aconteceu. Está nas histórias, está escrito na Bíblia e nos historiadores. Então o que aconteceu é que esse povo não tinha costume de ser livre. Eles tinham mestres, tinham encarregados e tinham uma cultura. No Egito, a cultura era estátua, bezerro de ouro, cobra, cachorro, qualquer bicho era apontado como deuses. Isso foi o que aconteceu no deserto. Eles não tinham o costume de adorar um Deus invisível que não visse. A cultura deles era de ver o seu Deus. Foram criados e acostumados na cultura do Egito vendo o seu Deus. Ficou muito difícil para que eles entendessem que havia um Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, e que era invisível e que tinha que ter fé para acreditar nele. Para eles isso era impossível. E para mudar esses costumes, teria que ser outra geração. E isso aconteceu. Porque na verdade só entrou no Egito os mais jovens. Foram 40 anos, aqueles mais velhos, de cabeça mais dura, mais ligada ao Egito, foram morrendo. E ficando aqueles que já nasceram vendo os ensinamentos de Deus no deserto. Foi esses que entraram no Egito, foi graduando. Aqueles mais velhos, de cultura egípcia, nascimento egípcio, foram morrendo pelo caminho. Até ficar os mais jovens, que foi os mais jovens que entraram no Egito, ou que entraram na Terra Santa, na Terra Prometida, que Deus prometeu a Abraão e a sua semente. Foi isso que aconteceu. Não era porque eles eram desobedientes por natureza, não. É porque eles nasceram no Egito, se criaram no Egito, com a cultura do Egito, e para se mudar de cultura é muito difícil. É muito difícil você mudar de uma cultura para outra imediatamente, para outros costumes. Foi por isso que eles se voltavam para o Egito em cada aperto que tinha. Aquele povo era agraciado, mesmo no deserto, no sol quente, mas havia uma nuvem por cima deles para que eles não vivessem no sol quente. À noite, uma chama de fogo clareava para que eles não andassem na escuridão e nem ficassem na escuridão. E mesmo assim, esse povo se voltava para o Egito, porque era a cultura deles, onde eles tinham nascido e tinham se criado, lá no Egito. Nós temos que entender esse ponto. Não é porque eles foram, não era porque eram só rebeldes, se revoltavam contra Deus. Deus se indignou com eles, porque eles tinham a semente egípcia, sangue egípcio, costume egípcio, nasceram lá, se criaram lá. É por isso que eles eram rebeldes. Não tinham costume com a santidade, com um Deus invisível.
que hoje nós cremos no Deus invisível. Verdadeiramente, graças a Deus, aleluia. Deus se indignou com aquele povo, porque eles não sabiam, eles não viam, eles nunca tinham ouvido. Raramente ouviram falar dos mais velhos quando moravam no Egito. Era difícil. Quando você se muda de uma cidade para outra, os costumes são outros. Você tem que se adaptar àquele lugar, às pessoas, para poder você tocar seu barco em frente normalmente. Não é assim? O que aconteceu com o povo do Egito foi isso aí. A cultura diferente, adoração diferente, roupas diferentes, tudo diferente, para imediatamente se voltar à língua diferente. Foi no deserto que Deus foi mudando a linguagem, retornando o hebraico, porque eles não falavam hebraico, provavelmente falavam aramaico, não sei. 400 anos, mudou tudo. Foi por isso que aconteceu, e que aquele povo era rebelde. Eles acostumados com deuses diferentes, Deus que eles podiam ver, e não com Deus invisível. Aquele povo foram muito rebeldes, porque era o egípcio, criado em cultura diferente. Esse é o problema, é o mal da raiz, é esse. Que eles não foram, no decorrer desses anos todos, que foram 400 anos, que só veio sair do Egito depois dos 400 anos, que tem alguma até passagem que chega até 430 anos, foram pegando os costumes. Como eu falei anteriormente, os mais velhos foi ficando pelo caminho, para que entrasse na Terra Santa realmente já os hebreus, só a semente hebraica, e não misturado com egípcio. Seria dois povos, e não pode ser dois povos, só foi um povo escolhido. Isso aconteceu. Isso aconteceu, foi isso que aconteceu. Deus testou o povo durante 40 anos para que, nesse processo de anos, aquelas pessoas mais de coração endurecido, que não entende e não queria entender, ficasse pelo caminho, para que aqueles mais jovens já fossem nascendo, crescendo já no costume hebraico, no costume dos seus antepassados, já ensinado por Moisés, ensinado por Josué e por outros mais que surgiram no decorrer do tempo. Bem, pessoal, por enquanto é isso. Depois eu vou trazer um novo vídeo com mais detalhes a respeito disso que aconteceu. Esse é um estudo que eu fiz, um arranjo. Procurei trazer luz à palavra, entendimento do que aconteceu lá, porque não é fácil, realmente não é fácil mudar de cultura de uma hora para outra. Foram rebeldes? Foram, sim, mas é porque eles não eram mais hebreus, eles eram egípcios de nascimento, criados noutra cultura diferente, totalmente diferente. E naquela época, todos nós sabemos que o pessoal era mais culto, o pessoal era mais chegado a seus deuses, eles cultuavam mesmo. Até que você vê que no deserto lá eles fizeram bezerro de ouro, obrigaram Arão, por ausência de Moisés, que tinha ido buscar as tábuas da lei, e já estava com 40 dias no deserto. 40 dias. Eles disseram, não, esse Moisés, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Vamos fazer um bezerro de ouro para adorar, para andar na nossa frente. Veja bem a cultura. Eles tinham que ver o Deus deles para poder ter fé, para poder acreditar e seguir. Viu como é diferente? Viu como eles tinham cultura diferente? Era assim que acontece. Foi assim que aconteceu. Eles acreditavam no que via. Não como é nós hoje. Nós andamos pela fé. E pela fé e pela graça do Filho de Deus. É assim que nós acreditamos em Deus. Nós vivemos na graça de Deus através do Espírito Santo.
que Deus enviou através de seu Filho. Nós não estamos sozinhos. Nós sabemos que é um Deus todo-poderoso, invisível e maravilhoso, que nos guia a cada passo que nós damos nessa vida. Abraço, pessoal, que vocês entendam um pouco, sabe, o que aconteceu. Estude lá a palavra, entenda também, que isso é muito bom. Que o livro de Gênesis dá uma explicação muito boa. Você vai entender que foi através de cultura que houve aquelas rebeldias. Porque no Egito lá tinha muito mágico, fazia muita coisa, então por isso que eles ficavam suspensos no deserto. Isso aí lá no Egito também, o pessoal tem mágico lá, né? Mente, entendimento. É isso aí. Um abraço para todos. Que Deus ilumine a mente de cada um de vocês, amém? Em nome de Jesus, amém.